Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o segundo bate-papo com o Charles sobre esporte, Charles Nascimento, BBHQ. Se você não viu o primeiro bate-papo, pô, vê aí, se inscreve, ative o sininho e vamos que vamos. Ei, Charlão, bom dia para você, tudo bem? Como é que você está, meu amigo? Bom dia, meu amigo. Tudo bem, Juliano? Tudo bem quem nos assiste? Prazer mais uma vez estar aqui para a gente continuar esse bate-papo sobre algo que para mim é meu hobby, algo que eu gosto demais, que é esporte, né? E a gente vê o quanto você saca bastante mesmo e tem lembranças boas e é um cara engajado aí com São Paulo, com o futebol principalmente, né, Charlão? O último É, papo a gente falou muito de São Paulo, falamos do Vasco, a gente falando das finais dos Mundiais de São Paulo, a gente falou do Pelé. Hoje a gente vai falar bastante de futebol também, mas eu vou também tentar trazer o Charles aqui para outros esportes, né? E outras atividades físicas. Eu vou começar esse papo assim, depois a gente vai para o futebol. Não tem roteiro nenhum aqui, não, galera. A gente vai só trocar uma ideia mesmo, beleza? Ô Charles, você, rapaz, falou lá até no dia o seguinte, que não tem depressão e tudo que cure se você colocar 180 quilos ali no supino. Não foi isso que você falou? 180 eu ainda não consigo, não. Então, mas foi o que você colocou. 80, 80, Você falou, eu falei, caraca, pô, ele levanta 180 quilos no Não, supino. 80, 80. 40 de cada lado. Eu consigo 180, não, é muita coisa. Tá, mas uma hora, quem sabe, você chega lá. Fala pra gente aí, você nessa função, esse trabalho que você tem, pô, é um trabalho muito pô, prazeroso para você, mas ele é um trabalho e tem que se manter em forma também para ler os quadrinhos, estar tá engajado para ver e dar dicas, fazer resenhas, falar a respeito de autores. Como é que é o seu dia a dia? Como é que você encaixa as atividades físicas no seu dia a dia, meu amigo? O que acontece é assim, né? Quando a gente começa a trabalhar com internet e trabalhar como influenciador, é uma profissão hoje, embora muitas pessoas não. Tem muita gente que não entendeu isso ainda, mas é uma profissão. A gente tem uma série de atividades a cumprir e tal. E a gente viu nos últimos anos várias pessoas que adentraram esse universo dos influenciadores e passando por uma série de problemas de ordem psicológica, mental mesmo. A gente viu casos de pessoas que estavam lá no sucesso e de repente pararam de produzir e tal. E eu mesmo, quando comecei, não entendia por que isso acontecia. Hoje eu já entendo melhor. É porque você não tem uma rotina como quando você trabalha no escritório, você tem aquelas 4, 5, 10 funções para realizar. Quando você trabalha como influenciador, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e é sempre uma novidade, o que é bom por um lado, mas por outro lado, você tem dificuldade de construir rotina. Então, como é mais difícil construir rotina, a chance de você ficar muito ansioso, que às vezes, pô, não deu o resultado que você estava esperando, você faz uma coisa que você acredita que vai dar muito resultado, não dá, a chance disso acontecer é muito grande. Você está o tempo inteiro lidando com isso, com números, com... A pessoa, você, né, eu até brinco, o pessoal fala assim, você fica caçando like? Óbvio, eu caço like, eu trabalho com isso, eu quero que as pessoas deem like, eu quero que as pessoas assistam, evidente. Lógico que sim, eu não caço like a todo custo, né? A gente não faz uma coisa fora de determinados limites apenas para atrair atenção. Não, tem padrões estabelecidos assim de comportamento e tal, mas sim, a gente quer o like, quer, né, que as pessoas assistam, quer ver os números crescendo. E aí nesse processo você facilmente entra numa rotina insana, né, numa situação insana mental de estar o tempo todo pensando nisso. Você vai dormir quando você vê às 3 horas da manhã, imagina para onde vai a saúde. E eu senti muito esse impacto quando eu comecei, lá em 2016. A partir de 2017, eu comecei a sentir muito forte esse impacto. E eu comecei a apresentar muitos problemas com ansiedade, mas problemas assim, muito, crises fortes de ansiedade e tal. E aí, no meu caso, o que resolveu naquele momento foi ter um maior cuidado com o controle com a alimentação, mas de tudo que parece que mais dá resultado é ir para academia e fazer atividade física, que no meu caso, para mim, eu gosto que seja intensa. Eu gosto que ela seja. Eu não gosto de ir e fazer só levantar um pezinho ali. Não, logicamente você vai respeitar o seu crescimento, o momento. Não vai chegar a primeira vez na academia e botar
40 quilos de cada lado, né? Não vai fazer uma coisa dessas. Mas eu gosto de evoluir carga, eu gosto de pegar peso, eu gosto de fazer força, porque isso, inclusive, alivia muito, assim, cura o problema do estresse, a mente mais ansiosa, tal, ela fica ali, fica na academia, cara, fica no suor, vai embora mesmo. E aí veio a pandemia, as academias fecharam, a gente ficou praticamente 2 anos fechado dentro de casa, e isso só serviu para eu perceber o quanto que eu preciso demais disso, cara. Assim, para mim, eu considero a academia antes do que uma atividade física, claro que é uma atividade física, mas para mim eu considero como um medicamento que eu preciso tomar pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo. O ideal é tomar 6 vezes por semana. Esse é o ideal para mim. Não dá às vezes para fazer 6 vezes, tal. 3 vezes por semana tem que treinar forte, transpirar bastante e, pô, isso faz um tratamento, um remédio para a mente, mais do que para o corpo, que tem o efeito positivo, claro, mas para a mente. Hoje em dia, como é que eu encaixo? Eu consegui, depois, principalmente da pandemia, nesse ano de 2023, eu tenho trabalhado para ajustar cada vez mais a minha rotina, e nesse momento eu estou conseguindo fazer isso. Tá num momento muito bom nesse aspecto, que é eliminar atividades que, pô, isso aqui está dando resultado, isso aqui não está, e tal, vai limpando essa rotina, vai diminuindo o número de coisas que não estão dando tanto resultado para focar no que é mais importante. Eu estou muito nesse momento da minha vida. E aí, o ideal, não consigo, sempre, mas o ideal é acordar e ir para academia. E eu não tenho, nunca tive problema em treinar em jejum, eu até gosto de treinar completamente em jejum, e vou para academia. Esse é o ideal, é quando acorda de manhã, já vai para academia, treina, aí depois que eu volto para casa, tomo meu banho, tomo meu café. Esse dia vai ser diferente. A produtividade, o trabalho, a cabeça mais tranquila, tal. Quando não é possível de manhã, aí eu vou no meio do dia. Eu vou por volta do meio-dia, 1 hora da tarde, aí eu vou nesse momento ali, por volta da hora do almoço, eu também gosto de treinar, a academia está mais tranquila. Então eu gosto de fazer assim. Ô, pessoal, ó, fica ligado no que o Charles falou, é isso mesmo. E, assim, o lance dele, o ideal, o que ele colocou, tudo aí, ele, inclusive, deixou bem claro. É para ele o ideal. Então, por Claro. exemplo, não é que você que está vendo o vídeo aí agora vai ter que ir treinar em jejum. Talvez você também não renda tão bem treinando cedo. Talvez você renda melhor treinando à tarde, porque é onde vai ter o maior pico seu ali de produtividade. Para o Charles funciona melhor assim. Quando não dá, ele vai em outro horário. Ele funciona melhor jejum. Acho legal eu sempre colocar isso aqui no meu canal, Charles, porque as pessoas têm que entender que tem vários aspectos dentro da atividade e exercícios físicos. O que você faz lá é exercício físico mesmo. Atividade física é o que a gente faz no geral. Por exemplo, quando você vai, está arrumando a sua estante, limpando, colocando em ordem, você está fazendo uma atividade física. Não é um exercício físico porque ele não é algo que você está orientando de forma sistemática. Por exemplo, aqui eu vou fazer 15 disso. Eu vou correr tantos quilômetros numa média X. Eu vou correr em tanto tempo. Isso seria o exercício físico. Atividade física é tudo que a gente faz que compõe o nosso dia e a gente interage com o mundo, com o nosso corpo, né? Você vai lá, pega um ônibus pesadão, aí você coloca, você vai lendo, você está gastando energia ali também. Juliano, o que eu penso, cara, em relação a isso, se você me permite, eu acho que tem muita relação de autoconhecimento envolvida nisso. Tem muito autoconhecimento. Porque, assim, eu sei que eu posso treinar em jejum porque eu testei isso, mas isso não é regra. Pelo amor de Deus, eu não tenho. Eu cheguei para minha nutricionista e falei assim: ó, eu me sinto bem treinando em jejum. Tem algum problema? Não, Charles, você não tem hipoglicemia? Não, eu posso. Eu termino de fazer minha musculação, faço um HIIT em sequência e eu não tenho esse problema. Eu me sinto bem treinando. Mas você tem que descobrir isso com o profissional qualificado, né? O que funciona, e até a parte do exercício, eu acredito. Porque assim, eu gosto de ir para academia e tacar pau, entendeu? Eu gosto de pegar ferro mesmo. Agora, assim, pô, tem uma pessoa que vai para academia para fazer uma manutenção, para fazer uma esteira, uma caminhada na esteira, eu jamais julgo isso. É claro. Isso é o que funciona para mim, para outra pessoa. Tem gente que odeia, cara, levantar ferro.
Pô, mas você não gosta de pegar ferro, mas você gosta de ciclismo, você gosta de natação. Perfeito, você tem que descobrir aquilo que te faz bem e procurar desenvolver dentro disso. É o que eu acho. Assim. Então, eu jamais julgo. Ah, a pessoa está treinando aqui, o cara está pegando só 5 quilos de cada. Cara, não tem nada a ver com isso. Eu não sei qual é o objetivo do cara, entendeu? O cara, não sei. Então, assim, cada um no seu. Eu, particularmente, me sinto muito bem. Eu gosto de passar a mão assim na minha mão, ter calo na minha mão, eu gosto de fazer força. Eu me sinto bem assim. Mas eu entendo que nem todo mundo gosta, claro. Não, é isso aí, perfeito. Inclusive, bacana demais. Quem tiver a oportunidade de ainda não segue, segue lá o BBHQs. O Charles, assim, nas lives, ele toca muito nesses assuntos. Eu gosto muito quando entra alguém na live, meio que tendo uma opinião um pouco assim, julgatória, vamos dizer, e o Charles ele entra meio de sola nisso daí, totalmente, eu concordo com isso. A gente não está aí para julgar ninguém, entendeu? Atividade física que serve para um, serve para o outro, tem o princípio da individualidade, o que é bom para um não é bom para o outro. Eu vou gostar mais, por exemplo, do Batman, o outro vai gostar mais do outro, mas não quer dizer que eu desgoste desse, eu desgoste daquele. Igual, por exemplo, a gente vê, entrando no futebol aqui, a gente vê os fãs, por exemplo, do Messi e os fãs do Cristiano Ronaldo, que se você elogia um, para a cabeça dos caras mais fanáticos, você automaticamente está criticando o outro, o que não tem absolutamente nada a ver. Você pode desfrutar dos dois, gostar dos dois e preferir um dos dois. Né? Eu posso Claro. ler Capitão América e ler Batman e ler Homem-Aranha e preferir o Batman. Aliás, é o meu herói favorito, mas eu gosto pra caramba dos outros. E, cara, não é porque eu elogiei um e eu vou criticar o outro. A gente tem que respeitar isso. Eu acho assim, sabe, Juliano, quando a gente vai, por exemplo, para uma questão, uma situação de pleito eleitoral, ou pleito de qualquer natureza, você vai votar no presidente ou vai votar no síndico do teu condomínio. Não tem jeito, você tem que escolher um lado. Você vai votar, você necessariamente precisa escolher. Se você escolhe não votar, você está escolhendo também uma coisa. Tudo bem, nesse caso sim. Mas, em termos de futebol, por exemplo, você falou Cristiano Ronaldo e Messi, né? Cara, você tem toda a oportunidade de aproveitar os dois. Não há necessidade de você é, é, escolher um pelo outro. Os dois são. Por que não assistir os dois? Juliano, me dá 30 segundos, cara. Eu já volto. 30 Tranquilo, segundos. Charles. Eu vou encostar aqui só um minutinho. Não, beleza. Pessoal, ó, enquanto o Charlão foi ali resolver, daqui a pouco ele está voltando aí com a gente. Se você não é inscrito, se você não é inscrito, está vendo, conhecendo meu canal agora, se inscreva. Tem um canal também, Mentalidade Esportiva, que eu faço com o Andrew Moreno. E tem um canal JG Comics, com o Gustavo Ferreira, que lá a gente fala de nerdices, a gente fala de filmes, fala de quadrinhos. Inclusive, tem um bate-papo muito legal com o Charles lá, que deu e sempre dá uma audiência aí para gente. E Estou hoje de volta, desculpa. a gente ouve, Charles voltou, hoje a gente está fazendo o segundo bate-papo aqui com ele, falando, né? Dos esportes e das atividades, e hoje a gente acabou levando para uma outra linha. É isso aí, Charles. Por exemplo, se você no tênis, eu sou muito fã do Roger Federer. Para mim, o Roger Federer é o maior desportista de todos os tempos. Quando eu falo desportista, eu não estou falando atleta. É um conceito muito mais amplo do que ser o atleta em si. É o cara que consegue jogar o jogo de uma maneira muito difícil, com muita habilidade, que respeita o jogo, que elevou o nível do jogo e fez com que os outros se elevassem para poder jogar com ele. É um cara que o ato deu uma bola boa, ele viu que ele deu uma bola fora, ele viu que foi boa contra ele ia lá e falava isso, deixava claro, era ponto do adversário. Rafael Nadal é muito assim. Então, por exemplo, quando eles estão jogando, eu vou ter uma preferência para torcer para um. Quando está jogando o outro que é rival dele, eu necessariamente não preciso torcer para o outro, mas eu estou desfrutando de ver o outro jogar. E é um pouco diferente, por exemplo, do caso do Messi e do Cristiano Ronaldo. Pô, não, vamos lá, eu quero ver o Cristiano Ronaldo meter gol, eu quero ver. Eu sou mais o Messi, tá? Eu prefiro o Messi. Mas eu gosto muito, sou muito fã do Cristiano Ronaldo e falo isso com os meus alunos também. E você, qual dos dois você prefere? Messi ou Cristiano Ronaldo?
Então, é engraçado isso, que assim, o Messi, eu prefiro o Messi. O Messi é mais jogador que o Cristiano Ronaldo. É porque assim, ó, eu vou falar um negócio aqui que talvez vai ser polêmico, hein, Juliano? Pode falar, pô. É É isso polêmico o que eu aí, vou falar. tranquilo. Eu acho que vai ser polêmico até para você. Vou expor aqui a minha opinião. Existe algo que se diz hoje em dia de que esforço vence o talento. E eu não acredito nisso. O esforço vence o talento se o talentoso não se esforça. Óbvio, se o talentoso está no sofá e o esforçado está batalhando, o esforçado vai vencer, claro. Mas a gente tem algumas circunstâncias, eu vejo isso muito no esporte, o esporte tem alguns gênios, né? Você falou do Federer, Federer é um gênio do esporte. E hoje em dia chama-se de gênio qualquer pessoa que... Não, gênio, são poucos. Eu vejo assim que eu considero o Messi um gênio. O Cristiano Ronaldo, ele é o maior jogador de futebol de todos os tempos. Jogador, mas não é o maior gênio. O Messi, eu acho que na questão de talento, ele vence o Cristiano Ronaldo. Então, os dois muito dedicados, os dois grandes jogadores, mas o Cristiano Ronaldo, não sei se você concorda com isso, ele é mais atleta do que o Messi. Não que o Messi não se dedique, mas eu vejo o Cristiano Ronaldo como uma pessoa muito mais focada, essa coisa. Mas eu acho que na linha final, na hora da chegada, o Messi está na frente. Então eu gosto mais do Messi. O Messi eu acho ele mais genial. Ele tem uma visão de jogo. O Cristiano Ronaldo, com todo o empenho e esforço que tornou ele um dos maiores jogadores de todos os tempos, indiscutivelmente. No entanto, ele não tem. Falta esse aspecto do talento. Agora, para fechar esse raciocínio, dizer que existem pessoas que são muito talentosas nunca vai ser desculpa. Por quê? Porque esses grandes gênios, eles aparecem um a cada 50 anos. Eu vejo dessa maneira. Eu vejo que gênio, por exemplo, no futebol, tem pouquíssimos, assim, pouquíssimos. É o Pelé, o Maradona, o Messi, o Garrincha, acho que para aí. Gênio, que estão nessa outra prateleira, sim. Ah, o Zidane é um gênio? Não vejo. Um cracaço de bola, mas o gênio ele tá em outro nível, é outra coisa. Porque você olha, eu considero o Ronaldinho Gaúcho gênio. Eu tô assistindo partidas antigas do Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, ele vê lances no jogo. O Messi, mesma coisa. O Pelé, a mesma coisa. Você está assistindo o jogo, você está vendo a movimentação dos jogadores, está na sua frente. Ele acha lance que nem você que está vendo o jogo consegue enxergar. Que é completamente diferente. Você está vendo a televisão, está vendo de cima, e o cara que está dentro do campo. E você consegue identificar quando você está assistindo o jogo, o cara dominou a bola lá lateral, você vê o outro ponta correndo lá do outro lado, vira a bola, você grita para a televisão, né? Vira a bola, olha ali no meio. Esse aqui, a torcida grita, porque a torcida está tendo um ângulo diferente do jogador. Alguns jogadores acertam passes ou têm movimentações que nem você que está olhando consegue perceber como ele viu aquilo. É um nível de talento diferente dos outros. Então, assim, eu acho que o Messi ele ganha do Cristiano Ronaldo nesse aspecto. Ele é gênio. Então ele vê coisas e faz coisas que os outros não conseguem ver. E nem tem como. É um talento muito grande que vai aparecer um a cada 50 anos, eu acho. Não sei, essa é a minha teoria. Legal, boa. Então, agora eu vou explanar minha opinião a respeito não só da sua opinião, mas do que eu penso a respeito. Eu, assim, como o Messi, como ele é realmente, eu concordo com relação ao ser gênio. Eu só, de todo mundo você falou, eu concordo. Aí você citou o Zidane. Para mim, o Zidane é um gênio também. Uhum. Ele também ele destruiu o jogo. Por exemplo, Brasil e França em 2006. Não tinha o que fazer. E ele fez isso várias vezes durante a carreira dele. Se você vir jogos também pela Juventus, pelo Real Madrid, outros jogos com a camisa da própria seleção francesa. Eu também coloco o Zidane nesse aspecto de gênio e também concordo que são poucos gênios, eles aparecem mais raramente. O Cristiano Ronaldo, assim, ele tem muito talento, evidentemente, porque não é só o esforço. Se fosse só o Claro. esforço,
eu pegava, treinava pra caramba aqui, ia lá jogar, e eu ia jogar, eu ia malhar e tal, e eu seria um Cristiano Ronaldo. Então, ele tem talento, muito talento, porém, o Sim. talento que ele tem não sobressai tanto quanto quem é mais talentoso. Por exemplo, um Ronaldinho Gaúcho, um Messi. Então, aos olhos assim da pessoa que está vendo, ela meio que vai colocar compartimentar. Não, esse aqui é talentoso, aquele é lá é esforçado. O Messi é muito esforçado também. Só que o talento Uhum. dele sobrepõe tanto que ele vai ser a primeira coisa que vai bater. E eu creio que até para ele, se a gente chegar e falar assim, ó, o Cristiano Ronaldo é mais focado, o Cristiano Ronaldo treina mais que você, ele vai discordar disso. Ele vai falar Claro, que ele é tão claro. focado e que ele se esforça muito. E, assim, nada substitui o talento. Essa é a minha opinião também. Eu concordo com você nesse aspecto. Porém, se o talento ele é desperdiçado, então você vai precisar sempre do esforço. Por isso que as pessoas colocam com o esforço, a disciplina vai vencer o talento em si, porque se você tiver o talento e a disciplina, você tem as duas coisas, beleza. Se você só tem o talento e não tem a disciplina, você não consegue fazer nada Lógico. também. Então, você vai precisar do esforço, você vai precisar do talento para você ser melhor. Nem sempre você vai ser tão talentoso. Eu vejo o Cristiano Ronaldo um jogador hiper talentoso, com muitas qualidades técnicas e físicas. E ele é muito esforçado. E, assim, como ele é muito forte fisicamente, ele faz algumas coisas que os outros não fazem, então meio que parece que o esforço dele sobrepõe mais a outros. Por exemplo, se a gente pegar o Ibrahimovic, o Ibra tem qualidades assim de talento gigantes. Ele faz jogadas, até por conta de ser faixa preta de taekwondo, surreais. Então ele pega a bola muito mais alta do que os outros, tá a bicicleta lá de longe, ele alcança jogadas e ele é um cara que não me pareceu, apesar, claro, lógico que ele treinava, se esforçava, mas ele não se esforçou tanto quanto parecia pelas falas dele. Talvez seja um personagem que ele criou Não, ali. não virou uma marca como virou no Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo ele virou a marca do Exatamente. esforço, da disciplina, É, mas não quer dizer que o Ibra, não quer dizer que o Ibra ele tá com 40 anos, ele tira a camiseta assim, o bicho tá no shape. não, e ele, Você vê que o cara tem exato. dedicação, tem treino ali, não é? E lembrar também o seguinte, para quem está assistindo a gente, talvez discorde de alguma fala, gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando dos caras aqui, ó, nós estamos falando de um Não, e nível assim, as muito pessoas têm alto, assim. direito de discordar total disso, Nós estamos falando, né? assim, quem vence, Goku ou Superman, entendeu? Aí nós estamos falando lá em cima, assim, é muito alto nível, pelo amor de Deus, mas assim, realmente eu concordo com você que ficou marcado no Cristiano Ronaldo, até porque ele faz questão, né? Aquela Sim, ele marca mostra isso, dele, ele ele faz vende questão de essa mostrar imagem. essa dedicação, enquanto que o Messi não, mas não quer dizer que o Messi não tenha Sim, o que a gente viu o Messi jogando na Copa do Mundo, já veterano, correu pra caramba. Na Copa do Mundo, por exemplo, um jogador que é um cracaço, a gente nem citou aqui, mas eu fiquei assistindo esse cara jogar, eu falei assim, caramba, o cara quase, sei lá, 37, 38 anos, correu pra caramba, que é o Modric. nossa, Ninguém ele lembra do jogou. Modric como um grande atleta, assim. E só para ficar no último exemplo, eu me lembro do craque que a gente viu jogar, que foi um cracaço também, que foi o Pirlo, né? E eu me lembro que uma vez o Pirlo jogando já no fim de carreira na Juventus, tinha a história de que ele não corria. Ele não corria, ele só anda em campo, não sei o que. Aí os caras foram levantar lá num jogo, ele tinha corrido quase 10 quilômetros. Sim. Você não via. Você assistindo o jogo, a impressão que dava é que ele dava corridinha aqui e tal, corria pra caramba. Então, assim, tem muito essa presença da marca que se constrói também, né? Que às vezes a gente julga que o Cristiano Ronaldo é mais esforçado do que o Messi, por exemplo. Essa é uma, pode ser E uma assim, intuição ele, nossa, ele né? para chegar nesse nível, é claro que ele teve que se esforçar mais, porque ele pegou um cara que é muito mais talentoso que ele, e ele jogou de igual para igual com esse cara por muitos anos, que é o Messi. E eles ficaram revezando. Um ano era bola de ouro para um, outro ano bola de ouro para outro. Quando foi para o Cristiano Ronaldo foi muito justo, quando foi para o Messi foi muito justo também. E assim, às vezes a gente também não. A gente pega muito o aspecto ofensivo, né? Igual aí você falou do Pirlo, que é um cara mais meio campista, você falou do Modric, que é um cara que joga um pouco mais atrás, que é um grande atleta também, mas a gente poderia comparar tipo um maratonista. São dois jogadores super talentosos, super habilidosos, mas eles também não são geniais. Tem É, momentos geniais, mas eles não, na e, essência não são. O Ibra, por que eu dei o exemplo do Ibra? O Ibra
quando estava no Ajax, o Arsène Wenger, que era técnico do Arsenal, eu queria fazer um teste com ele para... Ele falou assim, o Ibra não faz testes. E ele era... Aliás, ele não estava no Ajax, ele estava no Malmo, na Suécia, se eu não me Ele engano. estava no comecinho de carreira. Ele era criança ainda, adolescente. E ele colocava meio que como algo que o Pelé fazia também. Ele falava assim, quando o Pelé falava, ele falava o Pelé, né? O Ibra, Terceira pessoa. coloca na terceira pessoa. O Ibra também faz isso. Eu acho isso fantástico, cara. Eu gosto muito do Ibra, em termos de jogador também. Mas foi um cara que ele fez questão de mostrar que não, eu sou bom demais, eu nem preciso treinar. O que é mentira, é claro que ele treinava muito, né? E isso eu acho muito interessante também. O meu celular está descarregando, deixa eu colocar À aqui. vontade. O próprio Pelé, que foi um jogador que tinha uma preparação física muito acima do padrão da época dele e tal. A gente vê hoje em fotos, vídeos, o Pelé sem camiseta, você via que o cara estava treinado. E isso não foi a coisa que mais pegava, não era a coisa que mais pegava, se falava. E no YouTube a gente encontra vídeos, por exemplo, em que o Pelé vai defender uma bola, vai proteger, não sei o quê, o zagueiro vem, o cara bate nele e cai. Né? E muita gente fala, na época do Pelé, os zagueiros não marcavam como hoje. Não é verdade, não marcavam, os caras faltava matar o cara, o atacante. Não tinha cartão, não tinha nada. Né? O sistema de marcação era mais afastado, era diferente, não era a mesma velocidade, mas os marcadores chegavam no Pelé rachando o Pelé. E o Pelé já na época ele tinha consciência de que tinha que estar muito bem fisicamente. E as pessoas não comentam tanto isso. Mas o Pelé, para a época dele, ele foi um atleta absurdo, cara. Assim, força física, preparo. Sim, e assim, é muito engraçado, isso me incomoda profundamente. Bravo com isso. Quando a pessoa fala isso. Cara, na época, vamos lá, as bolas eram muito piores do que hoje. Os campos não tinham essa drenagem que tem hoje. A bola ficava um coco molhada, ela já era dura. As chuteiras eram extremamente duras. O Pelé, ele entendeu a importância da preparação física naquela época e ele se dedicava. É a mesma coisa que um aluno na escola, né? Fulano tira nota boa porque ele estuda. Vem cá, você não estuda, não? Caramba, você tem que estudar. O Pelé treinava pesado. Ué, por que os outros também não treinavam? Mas o Pelé foi abençoado. Pô, quantos outros também foram e treinavam? E nessa época, olha como é que o Garrincha terminou a carreira dele. Lógico, muito infelizmente, por conta também do vício com a bebida, mas o Garrincha, eles iam para quebrar o Garrincha, até na época do Zico mesmo, quando ele tomou a entrada lá, é uma cena que eu não gosto de ver, sabe, os jogadores eram muito mais violentos. Ele pega nos anos, a violência era muito menos proibida. O Maradona tomava uma quantidade de pontapé absurda, que o Messi, por exemplo, até por conta do que aconteceu com todas as gerações antes, e a evolução no aspecto da arbitragem, de você entregar o melhor possível para quem está assistindo, ou em loco, ou pela TV, começou a coibir. Você pega jogos do Maradona, ele toma uma pancada, cai, levanta, toma outra porrada, toma outra, puxão de camisa. O que o Gentili bateu no Zico e bateu no Maradona, porque em 82 os três classificaram para um triangular, o que o Gentili marcou os dois e bateu. Tem um lance que o Zico chega para o árbitro e mostra a camisa dele rasgada assim contra a Itália. Né? Exatamente. E fora pontapé, a pancadaria, para a gente não ficar aqui, né? Que Brasil e Argentina, os brasileiros provocaram o Maradona o tempo inteiro. O Batista chegou junto, o Maradona acabou perdendo a cabeça, foi expulso. Algo raro, né? Assim, de um jogador argentino, ainda mais outra do Maradona. Outro dia eu assisti uma partida, assisti o Compacto. Quando o Pelé completou 40 anos de idade, ele fez uma partida válida pelo campeonato. Os caras deixaram ele se inscrever lá e tal, ele jogou uma partida, se eu não me engano, válida pelo campeonato. Posso estar falando bobagem. Mas jogou Flamengo e Atlético Mineiro. O Pelé jogou com a camisa do Flamengo. Ele faz uma partida pelo Flamengo. Tem essa história. E ele entra para jogar e tal. Pensa que os caras do Atlético Mineiro alivia porque é o Pelé, porque tá nem, mas dá
porrada do cara. É. O Pelé apanha pra caramba no jogo, os caras dando entrada de carrinho, mas com a chuteira assim, ó. Era muito mais violento o futebol. Até nos anos 90, o futebol era muito mais violento. Todo mundo lembra a Copa de 94. O Leonardo, que nunca foi um jogador violento, faz aquela bobagem da cotovelada no jogador norte-americano. Mas tem um jogo na Copa também, se não me falha a memória, Itália e Espanha. Eu não estou lembrado se foi o espanhol que deu no italiano ou se foi o italiano que deu no espanhol, eu não lembro mais. Mas eu acho que foi o Tassotti que deu no... Isso. Aí eu não lembro quem foi o jogador da Espanha. A Espanha eu não lembro. É isso aí mesmo, foi o Tassotti, exatamente. Mas ele deu um soco no cara, que hoje o cara tá banido do futebol, assim. Ele dá um soco absurdo no cara. Cara, que coisa louca é essa? O Romário deu um soco uma vez no Simeone, né? O Romário jogando no Barcelona, deu um soco na cara. Assim, a violência no futebol ela diminuiu muito. Hoje é muito mais protegido o jogador. Ainda precisa melhorar, mas do que era. Então, assim, o Pelé, não sei o que era mais fácil. Não é mais fácil. Os caras batia muito no Pelé. Batia muito, batia. E o Pelé também batia bastante, porque ele sabia que tem um jogo contra o Uruguai que ele dá uma cotovelada que ele quebra. Rebenta, tipo a do Leonardo na Copa de 70, ele percebe que o Uruguai vai chegando nele, ele corre muito, diminui a passada, espera e pega de cheio. Se fosse hoje, ele teria sido expulso. Porque o cara também já tinha feito isso, né? Então, os jogadores faziam né? muito isso. Inclusive, o Uruguai toma essa cotovelada e pede desculpa ao Pelé, porque ele ele acaba pegando o Pelé com menos intensidade. Então, isso acontecia muito na época. O Serginho Chulapa, aí, que foi ídolo, né, do São Paulo e do Santos, o Serginho batia. Tem uma que o Serginho pisa, foi no Valdir. Foi em quem que ele pisou? Brigou com o Leão, não sei se ele falou que foi suspenso um ano, aí perguntaram para ele, falou assim, se eu soubesse que ia ser suspenso um ano, eu tinha quebrado ele todo, porque aí eu resolvia. Então, isso era colocado na época. Então, assim, tira essa ideia, na época era muito devagar e não tinha preparo físico da época, era a tecnologia da época, e se você comparar com hoje, pegar esses caras que jogaram lá, eles todos jogariam hoje, gente, adaptando aonde eles iam jogar. Se você pega os anos 90 para agora, a maioria até o meio dos anos 90, a maioria dos nossos grandes craques ficavam aqui ainda. O Campeonato Brasileiro era de um nível absurdo. Tinha muitos brasileiros fora, é lógico, até, mas assim, muito menos do que tem agora. Tinha mais em Portugal ainda. Quando começou a abrir, a Europa começou a se abrir e começou a levar jogadores mais estrangeiros para os times deles, por exemplo, na Itália, se podia 3. Na época, quando começou, podia 1. Isso quando começou. Aí 2 passou a ser 3. E, aí você viu o Zico era da Udinese. Por quê? Porque a Juventus, por exemplo, não poderia contratar o Zico. E o próprio Napoli, né? Porque você imagina jogar Napoli, jogar Maradona com imagina, você imagina um Messi indo... Eu vou te confessar, eu adoraria ver o Messi ir para o Napoli. Eu acho que ia ser muito legal a história. Mas, enfim, isso é impossível de acontecer. Não vai acontecer. É outra época, né? É outra época. É total. Agora, o jogador, eu sempre comparo com música. Eu falo música. Eu falo assim, se o Jimi Hendrix estivesse vivo hoje, ele faria grandes composições? Óbvio que faria, porque ali é o talento. Mas tem guitarristas muito melhores que ele. Eu falei, sim, mas os guitarristas que tocam hoje só existem por causa do Hendrix. Sim. E o Hendrix, se fosse posto hoje aqui, ele se adaptaria, faria a música dele, seria muito bom. Se o Mozart ressuscitasse lá do século tal e viesse para cá, começasse a compor as sinfonias dele hoje, seria? Claro, porque é outra coisa que nós estamos falando. E é a mesma coisa esses grandes jogadores. O Messi, se fosse transportado para os anos 50, os anos 60, jogaria? Muito. Jogaria muito. E se pegasse o Maradona para jogar hoje, jogaria? Nossa Senhora, muito. Claro que jogaria. Pegar o Garrincha para colocar para jogar, jogaria? Claro que jogaria, óbvio. Porque são jogadores que a capacidade deles... O próprio Pelé, né, a gente sabe disso. O Pelé, os historiadores do futebol dizem que ele foi o inventor do futebol moderno, né? Sim. Eu estava vendo... Você sabe da história do volante? Eu não sabia dessa história, eu pesquisei, é muito interessante. O sistema de marcação mais antigo que existia eram 3 jogadores atrás, né? Eram os 2 laterais abertos, assim, e um
jogador do central. Por causa do Pelé, os caras começaram a botar 2 zagueiros. Nada. Dois zagueiros. E aí colocaram os 2 zagueiros e tal, mas não foi suficiente. O Pelé passava também e tal. Aí um argentino inventou de colocar um na proteção da zaga. Vou ter que colocar mais um aqui para fechar. O argentino era um treinador por nome Volante. E daí que vem a história do volante. Tem que ter o volante aqui, o cara que vai proteger a área e tal. Então, o Pelé ele foi muito responsável por estabelecer um futebol. E o futebol ele foi mudando coisas ao longo das décadas. No entanto, se você pega, por exemplo, a seleção de 70, ela tinha, por exemplo, aqueles jogadores que subiam para atacar todo mundo, né? Quando subia para atacar, subia Gerson, subia Clodoaldo, Carlos Alberto ficou um pouquinho mais parado na final, mas também subia, ele faz o último gol. Subia Pelé, subia Rivelino, subia Tostão, né? Jairzinho, atacava. O que parece muito com coisas que a gente vê hoje de times atacando sob pressão, subindo bloco, como se diz hoje em dia, né? A seleção de 70 subia bloco. A seleção de 70 foi uma revolução dentro do futebol mundial, porque ela, em alguns momentos, as pessoas não veem assim, mas em muitos momentos a seleção jogava, por exemplo, no 4-5-1. O Tostão, ele era meio que o Tostão foi o primeiro falso 9 que existiu na história do futebol. Você falou aí um pouco da história, né? O futebol nos primórdios, você tinha um na defesa, você tinha um no meio, o resto tudo lá. Aí deu o Sheffield, que foi o treinador do Arsenal e tal. Tem até um livro muito bom que é... Oi, gente, agora... Pirâmide Invertida. Pirâmide Invertida. Pirâmide Invertida. Esse livro aqui, ó, ele é bem legal se a pessoa quiser saber um pouco mais da história do futebol e tal. E aí, o que acontece? Ele inventa o WM e faz o Arsenal virar uma máquina no final dos anos 20, 1920, né? Porque a gente fala dos anos 20, a gente está nos anos 20 agora também, né? É verdade. E aí, mas o Guardiola trouxe o WM de novo agora para o Manchester City. Só que, evidentemente, não um WM estático, como foi criado na época, mas um WM adaptado às funções hoje. Você está maluco? Ele não fez isso? Não, você está doido. É só estuda, olha, vai analisar, que você vai ver que ele fez isso. Inclusive, ele fala sobre isso. E aí, o que é o quarto zagueiro? O quarto zagueiro é quando um cara recua para marcar e ele vira o quarto zagueiro, porque você tinha ali o WM, eram 3 atrás. Então, você puxa um cara do meio e vira o quarto zagueiro, que seria o zagueiro pela esquerda. Hoje não tem mais essa nomenclatura, né? E essas histórias dentro da construção do futebol, tática, porque tudo isso é um aspecto vivo. As coisas mudam, elas são cíclicas, elas se adaptam ao momento que nós vivemos e assim vai. Porque os técnicos, né? A gente fala muito isso no futebol, né? Esses técnicos são estudiosos do futebol. O que significa isso, né? Falar que é estudioso de futebol. Quando o Guardiola diz que ele tem uma admiração profunda pela seleção de 82, ele não está falando isso para passar pano, para dizer que os caras... Não, é porque ele olha o esquema de jogo da seleção de 82 e fala, opa, isso aqui é interessante. Eu vi um cara fazendo uma comparação que na Copa de 70, uma das funções do Jairzinho na Copa, mais especificamente na final, o Jairzinho, furacão da Copa, ele era o quebra-linha, né? Que dominava e partia para dentro para quebrar a linha e tal. E tinha um zagueiro italiano, que infelizmente me escapa o nome, mas ele caçava o Jairzinho dentro de campo. Ele grudou no Jairzinho, fazia uma marcação individual. Conta o Jairzinho que foi uma hora sair assim na lateral, acho que para amarrar a chuteira, pegar uma água, não sei o quê. Diz que ele ficou parado esperando. E o Jairzinho ficava zoando ele. Eu vou te levar para casa, porque o cara não desgrudava dele. E aí, o que acontece? O Zagallo sabendo que isso ia acontecer, ele já tinha definido uma jogada, que a jogada seria o seguinte: como esse cara tá caçando o Jairzinho muda de lado. Você vai abrir o corredor. É dito e feito. Olha o último gol. O Jairzinho domina a bola, vai pela esquerda. Ele toca, chega no Jairzinho. Ele começa a quebrar ali, o cara atrás dele.
o cara atrás dele toca a bola para o Pelé. Não sei se você já viu esse lance, é um recurso novo, eu nunca tinha visto isso. Os caras invertem a câmera e mostram o Tostão fazendo assim pro Pelé. Uhum. Você já viu esse lance? O Tostão faz aqui, ó. O Pelé domina a bola de frente pro gol e abre no corredor. Carlos Alberto tá sozinho. Fantástico. Aquela sapatada faz aquele gol, que para mim é o gol mais bonito de todas as Copas. Eu acho. Assim. O pessoal fala que é o gol do Maradona, é lindo, maravilhoso, mas eu acho esse o gol mais bonito das Copas. Pela jogada e tal. Aí você vê que hoje em dia tem situações, que esse tipo de situação ocorreu em alguns momentos no Barcelona do Tic-Tac. O Messi dominava a bola e saía, os caras atrás abria espaço para quem vinha. Xavi, Iniesta, Daniel Alves. E o próprio Daniel Alves comentou várias vezes que o Guardiola falava para ele, sobe aqui, tal, você vai receber a bola, tal. Eles faziam muito esse jogo com o Messi e fez muitos gols assim. Então é isso, assim, o cara estuda e encontra soluções que os caras já tinham feito nos anos 70, nos anos 50. A história está aí, né? a história está aí para nos ensinar, né? E tudo é um aprendizado. Né? As coisas vão evoluindo, mas você precisa de ter tido antes. Teve alguém antes que fez aquilo. E aí você estudou. Que eu posso, por exemplo, o Guardiola fica muito bravo se fala que o sistema do Barcelona é o tic-tac. Por quê? Mas ele se baseou um pouco no tic-tac da Espanha, que é um apelido que se deu. Como a seleção espanhola jogava nos anos 50, inclusive a Espanha tomou essa pecada do Brasil aqui e o pessoal cantava Touradas de Madrid no Maracanã. E por quê? Porque eles ficavam tocando a bola sem muita objetividade, eles queriam passar o tempo. Então, aí o Guardiola colocava que a diferença era que eles criavam espaço com um toque de bola, porém subindo essa bola, e a ideia não era ficar apenas com a bola. Em alguns momentos era para descansar, e isso foi uma revolução dentro do futebol. Mas o esporte todo em si, Charles, você vê que o aspecto ofensivo ele melhorou demais e ele cresceu muito nisso. Porque assim, não, na hora o Brasil ainda padece disso, meio que a gente defende e lá eles no ataque eles resolvem. Quantas vezes você que acompanha o futebol ouviu isso? Defende forte, quando for atacar com a nossa qualidade a gente define o que vai fazer. Isso mudou no esporte. Se você pegar os placares de basquete, pega a NBA dos anos 90, quanto é que era? 70, 68, 80, tal. Hoje em dia, 140, assim, porque não defende? Defende, mas é muita arma para defender. O jogo ficou, o tempo é o mesmo, mas a intensidade do jogo é tão grande que você meio que aumenta esse tempo, porque você cria muito mais possibilidade de jogo. E o futebol também. Você via antigamente, saiu goleadas de 7. Com os anos 90, você pensava assim, não, antigamente era só 6-1, 7-0, 10-1. Cara, isso voltou a acontecer de uns 7, 8 anos para cá com alguma frequência. Então... Ontem eu estava assistindo o jogo do Palmeiras. Ontem eu assisti Palmeiras e Curitiba. O Palmeiras ganhou de 3-1. Com facilidade poderia ter feito 6. Pois é, ué. E vira e mexe, isso acontece. E deixou de ser algo assim. Quando alguém dava 6 ou 7 nos anos 90 no outro, era um negócio, caramba, 7 gols. É lógico que ainda é muito gol, não estou falando que não é, não. Claro que é. Porém, hoje não é normal, porém ficou mais comum acontecer. Que o lance de ser normal e ser comum são aspectos diferentes que às vezes as pessoas confundem esses dois termos também, né? Então, assim, não é normal acontecer, mas ficou um pouco mais comum acontecer dentro do futebol. Olha o que o Haaland fez nessa temporada, a quantidade de gols que o Haaland fez. O que acontece também é o seguinte, né? Eu, particularmente, me incomoda quando eu vejo alguém dizendo que o Pelé é superestimado, que o Maradona não era tudo. Isso aí é tudo, não condiz com a realidade. Porém, também me incomoda o saudosismo burro, que eu chamo de saudosismo burro. Não, só na minha época que tinha jogado. Não. O futebol, enquanto esporte na totalidade, ele melhorou muito, em todos os sentidos. Os gramados são muito melhores, os jogos são mais agradáveis de ver. Eu estava assistindo outro dia o último jogo do Pelé com a camisa do Santos. Santos e Corinthians em 74, com Pelé e Rivelino em campo. Gente,
Aquele campo, não existe aquele campo. Tem condição. Mas é pior do que um pasto. É um negócio horroroso aquele campo. Mas nem para pasto aquilo serve. Os caras jogando bola naquilo ali. Entendeu? A gente vê o Maradona jogando nos anos 80 no Napoli, não tinha um jogo que não acabava com o uniforme totalmente lameado. Os estádios são muito melhores. Sabe? O pessoal fala, eu sou defensor do estádio moderno. Os caras, porque era bom quando tinha geral. Bom? Quer ver uma prova? Você sabe disso, Juliano. Fosse no Morumbi para assistir um São Paulo e Palmeiras nos anos 90. Leva sua namorada para ver o que acontece. É loucura. Não tem. Por que a mulherada era muito afastada do futebol? Porque aí sofria assédio, abusos, xingamentos, ofensas. O estádio fedia urina. Ué, vai no Morumbi nos anos 90, vai no Parque Antártica nos anos 90. Você vai hoje, o Allianz Parque, por exemplo. Pô, cara, aquilo é um estádio lindo, mesmo o Morumbi melhorou demais. Os estádios melhoraram. O espetáculo, até porque os empresários foram entendendo, né? Isso aqui tem que virar um espetáculo, cara. Isso aqui tem que ser agradável, as pessoas têm que vir curtir o jogo, porque isso aqui é bom, gera muita grana e tal. E, Juliana, não sei se você tem essa informação, mas é uma curiosidade que eu tenho que pesquisar sobre isso. Eu tenho a sensação que, nos últimos 4 ou 5 anos, a média de público nos estádios no Brasil é maior do que nos anos 70. Não, muito. Você via que os estádios estavam vazios. Hoje em dia, a média de público, assim, a maior média de público da história do Campeonato Brasileiro é 1981 ou 83. Foi um dos 2 anos ali que o Flamengo ganhou e encheu o Maracanã e tinha... assim, não tinha essa restrição de número de pessoas. Chegou lá, você entrava, tal, ficava agarrado ali. E hoje em dia a média de público está superior e a tendência é que seja. Eu tenho uma opinião, eu concordo total com o que você falou, Charles. Eu só tenho uma opinião seguinte: para mim, quem faz isso da melhor maneira possível é a Alemanha, é a Bundesliga. Sem dúvida. Por quê? Assim, as 3 maiores médias de público no esporte mundial são NFL em primeiro lugar, em segundo lugar é o Six Nations, que é o campeonato de rugby das principais seleções europeias. Em terceiro é a Bundesliga. A Bundesliga, ela contempla todo mundo ali. Então, assim, tem aquela parte em pé, você vê a muralha amarela do Borussia Dortmund. Então, assim, a galera fica ali. Eu acho legal. Vai pagar o mais barato, você vai ficar em pé, você sabe que vai ficar, você vai torcer, você vai vibrar. Tem um número de pessoas X, também não pode botar além daquilo. E é bonito. O que era legal no lance da geral é que contemplava pessoas mais simples irem ao estádio pagando um ingresso bem menor e eles se divertiam. Você via um torcedor do Vasco e do Flamengo se abraçando e tal no jogo. Hoje é quase que impensável você ver algo assim. Então, assim, nesse aspecto, a gente precisa caminhar mais. Os times, o Flamengo, outro dia foi o Corinthians e Flamengo, não sei quem estava zoando a torcida do Flamengo, porque tinha 1.000 pessoas contra 60 mil e estava fazendo mais barulho que a torcida do Flamengo. O pessoal que foi lá ver o jogo no Rio. E quando é que você imaginava isso? Por quê? Porque o ingresso é muito alto, então meio que fica quase uma torcida de teatro. A Premier League é maravilhosa, eu amo a Premier League. Mas alguns estádios da Premier League, você não tem emoção na arquibancada, como tem na Alemanha. Parece um teatro. Só para esclarecer, eu não sou contra a geral, eu sou contra a geral no Brasil como era nos anos 80. Eu entendi perfeitamente. É isso. A geral do Borussia é um espetáculo. Você vê aquela torcida, né? Inclusive, até esses dias eu estava assistindo um jogo do campeonato Série C, eu acho. Os caras montaram num estádio pequeno, acanhadinho ali, mas tinha uma geral do estádio, tinha uma galera, acho que do Vila Nova. Cara, tinha acho que 5.000 torcedores, os caras faziam uma fumaça danada. É legal demais de ver. Então, assim, eu não sou contra a geral, eu sou contra o que acontecia no Brasil, que era o desrespeito às mulheres. Cara, tem fotos no Maracanã, os caras a polícia metendo corda de um lado para o outro, assim, os caras não caírem lá embaixo. Pelo amor de Deus, contra isso, eu sou contra. Tem dúvida. Por exemplo, Flamengo e Botafogo na final em 92, cai uma parte do Maracanã, morre gente, e o jogo continuou. O jogo continuou, não parou. É um absurdo. Então, final de semana agora, o River Plate inaugurou um novo estádio. O mais moderno da América Latina, um estádio incrível. Mas morreu um garoto.
morreu, caiu da arquibancada e eles não sabem ainda, estão estudando por quê, como aconteceu isso. Então, nesse aspecto, acho que o esporte como um todo, até fugindo um pouquinho, se você me permite, Juliano, do futebol, porque é uma coisa claro, interessante. Eu estava recentemente, assistindo o documentário que tem no Globoplay, o documentário que tem do Galvão Bueno. E eu estava assistindo com a minha esposa, ela fez um comentário muito pertinente sobre a corrida que o Senna morre. Espera aí, ela falou assim, espera um pouquinho, vamos pensar. O Barrichello bateu no treino violentamente, naquele quase treino. morreu. E no treino, morreu o Roland Ratzenberger. Sim. Ele bateu o carro 300 e tantos por hora e morreu. E essa corrida aconteceu? Eu falei assim, ó, é uma consciência que nos anos 80 e 90 Sim. não tinha. E hoje você tem. Hoje acontece uma situação, a reação é muito maior, é muito mais intensa. Pô, vai ter o jogo, como é que é isso? Existe uma reação que não existia naquela época. Naquela época, vai o jogo para frente. Então, você vê coisa acontecendo, não só nessa coisa de tragédia, mas voltando para o futebol, coisas que aconteciam que hoje não aconteceriam. Por exemplo, do Grêmio disputar 3 partidas no mesmo dia. Você se lembra disso? O São Paulo jogou 3 partidas no mesmo dia. O Juninho Paulista jogou as 3 partidas do São Paulo. Eu lembro desse dia. O São Paulo jogou 3 jogos no mesmo dia. E o Juninho Paulista jogou os 3 jogos. Ele não jogou os 3 jogos completos. Ele jogou um completo, metade de um e metade do outro. Isso, assim, é aquele negócio, Charles, assim, o show deve continuar. Não, 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 não. Não, E aí um não show, vira mas show. tragédia não, né? Isso é bizarro. Exato, absurdo. Isso é bizarro. E no caso aí dessa segurança do estádio, então, voltando naquela história lá da geral, a possibilidade de você ter ingressos populares, baratos, para que as pessoas possam assistir e ter, pô, estádio com 50 mil pessoas todo jogo, pô, sensacional, maravilhoso. O que me incomoda é como era. O que eu Não, questiono é a sem galera dúvida. saudosista de, não, era bom naquela época. Não, não. Eu concordo. Peraí. Não era, a gente viu várias coisas acontecendo, não só no Brasil. O que acontecia com o hooliganismo na Inglaterra é um absurdo aquilo, cara. É uma coisa completamente louca aquilo. Acabou. E eu acho que a gente tem, de modo geral, é que a gente. Eu sou formado em história, você sabe, e eu acho que é parte do treinamento de estudar história a gente enxergar as coisas um pouquinho mais distanciado. Eu não enxergo o que está acontecendo 2 anos, eu olho 30 anos. Mas peraí, se eu olho o futebol mundial, nos últimos 30 anos, até as Copas do Mundo e tal, eu acho que melhorou. Nossa, melhorou. São melhores, os eventos são mais bacanas, a própria tecnologia disponibilizou, né? Antigamente você assistia o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, hoje a gente tem acesso a assistir os campeonatos europeus. O que é, cara, você assistir, por exemplo, um Real Madrid e Manchester City, né? E tudo isso foi aumentando a consciência das pessoas, então é até natural que um menino hoje que gosta, que é apaixonado por futebol, ou esporte de modo geral, com 15, 16, 17 anos, ele não pensa igual a nossa geração, porque até o tênis, cara, você vê, por exemplo, as competições de tênis, especialmente no feminino, nos anos 80, o preparo físico, tal, não tinha comparação com o que é hoje. Então a gente vê que eu tenho essa sensação que, de modo geral, o esporte vem melhorando. Sem dúvida, ele vem melhorando em todos os aspectos. E aí, pegando, você falou que eu concordo, aí, só para a gente trazer de novo para isso aqui, porque às vezes o pessoal esquece que a gente está falando. E todo mundo que jogou lá, jogaria hoje, galera. Tá? O que a gente está falando é que tudo melhorou no entorno. Preparação física melhorou. Melhorou muito. Você consegue recuperar os jogadores muito mais rápido. Os calendários das competições melhoraram. Nos anos 90, o São Paulo, aí nessa temporada, jogou mais de 90 jogos. Hoje se joga mais 60. Hoje, em alguns aspectos, ainda voltou a se jogar bastante. Só que assim, menos do que se jogava antes e talvez um pouco mais do que deveria, ao meu ver também. Porque hoje, né? Hoje tudo ficou muito mais borrifado, né? O esporte que a gente chama tanto é o entretenimento. E ele é um entretenimento mundial. E ele rivaliza hoje com streamings, ele rivaliza com o YouTube, ele rivaliza muito mais com cinema, com séries, com filmes, que estão também, ao mesmo tempo que
Hoje a gente consegue ver o campeonato. A gente consegue ver, por exemplo, no Star Plus, fazendo propaganda, que eu não ganho nenhum real disso, mas se eu quiser ver, eu vejo campeonato equatoriano no Star Plus, eu vejo campeonato, entendeu? Eu vejo, mas eu também vejo lá na Netflix ou no Disney Plus uma série, eu consigo ver lá a Cinderela em espanhol, em coreano lá, se eu colocar lá no Disney Plus. Então, borrifou muito. Tudo tem que melhorar, as coisas melhoraram muito. E o esporte, ele melhorou absurdo. Inclusive, o lance de você, venda de camisas, número de camisas, ingressos, o estádio, como você chega no estádio, isso tudo melhorou. O que a gente, para não deixar passar aqui, não é o papo do principal nosso. O Charles está com o tempo também apertado, né? Outro dia a gente faz mais um papo, se o Charles quiser, vai ser uma honra para mim. E, assim, o que aconteceu com o Vinícius Júnior agora no Real Madrid? E, assim, é um problema absurdo que tem na Europa, mas você vê muito mais na Espanha e na Itália. Você pega vídeos, tem um Radar Peleja, um canal fera no YouTube, os caras são muito bons, tem o Bandeja e o Peleja. Eles mostrando um documento mesmo, que eles criam, que é fera, mostrando como os jogadores eram tratados lá na Espanha pela torcida. Igualzinho faz com o Vinícius Júnior até hoje. Só que hoje começou a se falar sobre isso. O Vinícius Júnior é um cara que não abaixa a cabeça. A gente viu o Daniel Alves jogar uma banana perto dele e foi bater escanteio. O que ele fez? Ele pegou, descascou a banana e comeu? Isso não tem nem tanto tempo assim. O que era o correto ser feito? Pegou aqui, primeiro que jogou o negócio dentro do campo. E não foi no Brasil, hein? Na Espanha. Aí, para o jogo. E o cara tá lá, aquele ali, tá me chamando de macaco. E aí, como é que faz? A gente tem que... Né? Tem que... Porque, assim... Esse debate público que está acontecendo, o Vinícius Júnior ele deu uma contribuição absurda para esse debate, com a atitude dele, atitude que... Entendo o que eu vou dizer, não estou dizendo que não é ele, tá? A atitude dele foi... Mas claramente ali ele também está sendo muito bem assessorado. Então ele trabalhou com o staff dele para fazer da maneira correta e ele tem agido de uma forma absolutamente incrível. E isso é muito importante. Eu vou trazer isso em duas perspectivas. Na perspectiva humana, não precisa nem dizer. Na perspectiva humana, você precisa ter uma valorização cada vez maior do futebol feminino. Você precisa ter uma conscientização sobre homofobia e racismo que existe no futebol. Porque a gente sabe que até pouco tempo atrás aconteceu todo tipo de piada nesse sentido. Nossa. Tanto da questão da homofobia quanto da questão do racismo. E a gente sabe, por exemplo, que tem fotos em livros de história do futebol, quando lá atrás, em 58 e 50, o Uruguai ganha do Brasil Maracanaço, os caras saíam com uma placa dizendo Uruguai 2, macacos 0, macacos 1, né? Então, tinha essa história, chamar Brasil de macaco. O Pelé, quando joga na Bomboneira, em 61, a torcida do Boca inteira gritando macaquito do Brasil. E a gente acompanhou isso acontecendo durante muitos episódios, só que esses episódios eles foram ganhando a atenção que precisava no sentido de não serem mais tolerados. E eles não podem ser mais tolerados. Não pode. E isso que está acontecendo com o Vinícius é muito importante e eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ver isso cada vez mais sendo eliminado. É muito importante ter leis duríssimas para punir o cara. O cara que faz esse tipo de coisa, o cara não pode entrar no estádio, ele não está apto a viver em sociedade com as outras pessoas, ele tem que pagar a punição do que ele fez. E tem uma outra dimensão da coisa, que é a seguinte. É assim, a dimensão mais importante é a humana, ponto. Mas tem uma outra dimensão que é cada vez mais considerada, que é o seguinte, é ruim para os negócios. Exato. O cara que é o dono do time, dele, os caras que são muito endinheirados e que veem o futebol e os esportes de maneira geral como negócio, porque a gente acha que o LeBron James ganha muito dinheiro, né? O LeBron James não ganha muito dinheiro. Quem ganha muito dinheiro é quem paga o LeBron James. Né? O LeBron James ganha muito dinheiro. Mas eu estou fazendo proporcionalmente. Óbvio, o cara, né? Fortunas. Mas a gente acha que ele é o
topo da cadeia alimentar. Não é. Tem um que paga o salário dele. A gente nem conhece quem são os caras. Do futebol é a mesma coisa. A gente vê esses caras aí com essas, né, com essas ações aí de compra time, não sei o que e tal. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E para esses caras, é péssimo, por exemplo, que o estádio esteja vazio, é péssimo que a camisa do clube não seja vendida, é péssimo que ações manchem a imagem do clube, da marca. O Santander é um assunto que me interessa muito, Juliano. Eu gosto muito de ver matéria sobre isso. Eu vejo, e no Brasil, o time que entendeu isso e está fazendo isso é o Palmeiras. O Palmeiras vai dominar o futebol brasileiro pelos próximos 10 anos. É impressionante. Por quê? Porque os caras entendem esse negócio da gestão, do que significa você ter um time de futebol que é um espetáculo, é um entretenimento, como vender isso. Eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre o Palmeiras o dia que os caras do The Boys estavam no parque, no Allianz Parque. Você chegou a ver isso? Não. Os caras da série The Boys. Teve uma ação entre Palmeiras e a Amazon. E os caras do The Boys estavam no estádio com camisa do Palmeiras e no final fizeram uma ação. Você vê lá o Bruto falando, vai Palmeiras, não sei o quê. Eu falei, cara, o que é isso aqui? Deixa eu começar. Aí eu fui ver, tem um podcast do Palmeiras, a minha esposa é palmeirense, eu sou São Paulino, mas o Palmeiras faz hoje o que o São Paulo fazia nos anos 90, só que muito melhor. Que é assim, jogador no Palmeiras, ele não pode dar trabalho. Tinha esse menino aí, o Patrick de Paula, era do Palmeiras, joia da casa, não sei o quê, começou a dar trabalho. Tchau. Felipe Melo foi comprado, tchau. Ninguém é maior que a instituição. Ninguém é maior que a instituição. E você tem craques que jogaram no Palmeiras, são ídolos do Palmeiras. Gustavo Scarpa. Chegou a momento de ir, vai, e a gente vai recompor o time. O time, não sei, ninguém fala do Gustavo Scarpa, cara. Melhor jogador do Palmeiras ano passado, ninguém lembra. O Palmeiras continua jogando belíssimo futebol, vai ganhar pelo menos 2 títulos grandes esse ano, já ganhou, né? Vai ganhar, ou Libertadores, o Campeonato Brasileiro vai levar, eu acho que vai levar os 2. Porque tem uma gestão. Se eu não estou falando como torcedor de futebol, estou falando como alguém que observa que esses caras, esses clubes, o staff, a parte de gestão, desde a Leila, que todo mundo conhece, mas os caras que cuidam do futebol, o centro de treinamento do Palmeiras, veio uma equipe de repórteres portugueses fazer uma entrevista, uma matéria, por conta dos técnicos portugueses no Brasil. Eles foram do CT do Palmeiras e falaram assim, isso aqui é nível Europa, cara. Os caras têm medidores, não sei do que, o cara dormiu, para ver se o cara sabe tudo do cara. O cara tem que ser atleta muito profissionalizado. E eu estou dizendo isso por quê? Porque os caras, os grandes magnatas do dinheiro, entenderam que o esporte ele é uma fonte absurdamente lucrativa. Não é mais bom para os negócios que não tenha campeonato feminino. Não é bom para os negócios que as mulheres não estejam no estádio. Você está perdendo uma fatia do mercado. Então, assim, tem 2 frentes acontecendo. Primeiro é a questão humana, que tem que acabar com o racismo. Pronto, e acabou, cara. Isso tem que desaparecer. A homofobia, isso não pode existir, cara. Não pode, não pode. E o Vinícius e outros atletas estão cada vez mais engajados e isso só vai aumentar. E eu sou otimista nesse ponto, vai acabar. Mas também, junto com isso, existe também um esforço, um empenho para que acabe mesmo, porque é ruim para os negócios. Os empresários não querem mais isso. A lógica hoje das grandes empresas é friendly family. Tem que ter família, tem que ser... Igualzinho também. Isso, as pessoas têm... Porque é a experiência. Porque se o cara tem uma boa experiência, ele paga de novo. Se a mulher vai no estádio e se sente à vontade, ela vai de novo. Sim. Entendeu? Então tem esses 2 movimentos acontecendo, pelo menos na minha visão. Não, é perfeito. Perfeito, concordo total. E assim, como ele também é um entretenimento, o que eu vou pegar aqui? Eu vou ver um filme? Eu vou no cinema? Eu vou no teatro? Eu vou ver um jogo de futebol? Pô, jogo de futebol vai ser perigoso, pô, chegar lá é difícil e tal. Não. Vamos no cinema. É isso. E, por exemplo, nas universidades americanas, o carro-chefe nos Estados Unidos é a NFL, é o futebol americano. Lá é uma religião para os caras, não é um esporte, é uma religião. E os times dos colleges, eles pode ter muito mais jogadores de futebol americano que um time da NFL. Por exemplo, um time da NFL tem 53, 57 jogadores estourando no elenco dele para a temporada. No futebol americano, eles têm 100, até passa um pouco. Só que para cada jogador que você traz para a sua universidade de futebol americano, você é obrigado a ter uma mulher
uma garota praticando algum esporte dentro da universidade. E isso faz a máquina girar, inclusive, para o esporte feminino. Aí você vê a potência são os Estados Unidos no esporte em geral. Até porque eles veem o esporte como algo que é muito mais. É entretenimento, mas é também qualidade de vida, é cultura do lugar. Cada dólar aqui, não sou eu que estou falando, não, isso é na ONU. Cada dólar que você investe no esporte, você economiza 3 na parte de saúde. Então, imagina se você realmente investir no esporte de qualidade para as pessoas praticarem, então, um local para elas jogarem com segurança, praticar o seu esporte, um hóquei, um basquete, um vôlei, o futebol, o futsal, natação, judô, esgrima, o que for. Ou quantas pessoas você vai dar a oportunidade de conhecer um esporte diferente, melhorar a qualidade de vida dela, entender os aspectos do jogo, o que ele pode trazer para a vida dele, igual tá vendo a propaganda agora no tênis. Aí tá lá o jogo, tá passando Roland Garros e tava passando assim: como é que tá você na sua vida? Você desiste das coisas? Aí parece um jogador se esforçando o máximo para chegar na bola. E a sua estratégia? Você está atingindo seus objetivos e fazendo uma relação. Eu acho que o tênis é fantástico nisso também, cara. Porque o tênis é como você está lidando com as suas frustrações. Porque ali está todo mundo olhando para você. Eu vou sacar, eu posso ganhar, eu posso perder. Então, assim, o esporte é maravilhoso nesse sentido. E se a gente não leva mais esporte para as pessoas, elas não conhecem, elas acabam não praticando, e aí vão virar adultos sedentários, adultos com muito mais problemas sociais, psicológicos, físicos. O esporte é lindo, eu sou muito apaixonado. Perfeito. O Charlão, cara, pô, passamos até um tempo aqui que você me pediu desculpa, mas também não dava para interromper ali. Fica aí o convite para a gente fazer mais vídeos para frente falando. Talvez até um outro lá para o JG Comics também, a gente falar. Eu te agradeço, cara. Que bate-papo bom. Como é bom conversar com você, cara. Obrigado. Para mim foi um prazer. Espero que todo mundo tenha gostado. Você, os espectadores. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Obrigado, Charles. Galera, valeu, obrigado. Se vocês estão chegando aqui pelo Charlão, o Charlão vai me dar moral aí lá nos grupos lá do Telegram, nas redes sociais dele, para o pessoal estar se inscrevendo no canal. A gente faz aqui com muito amor e é isso. Vamos levar o máximo de esporte, o máximo de pessoas. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, Charlão.